Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada um de nós. Meus queridos irmãos, na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, versículo 3, assim o apóstolo se expressou: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está neste planeta. Por essa declaração, é fato que o espírito do anticristo sempre esteve e continua agindo neste mundo. Porém, pela mesma palavra de Deus, entendemos que a fúria do diabo aumenta, pois lemos em Apocalipse 12:12: O diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Jesus nos alertou sobre os tempos que estamos vivendo. Em Mateus 24, depois de listar falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, ele afirma no versículo 8: Mas todas estas coisas são o princípio de dores. E então complementa nos versículos 9 a 13. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O apóstolo Paulo também falou sobre os tempos trabalhosos nestes últimos dias, com pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemadoras, desobedientes, ingratas, profanas, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidoras, obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. E ainda advertiu: afasta-te destas pessoas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Mesmo assim, estou sem saber o que dizer quando constato que o espírito do anticristo que está no mundo já aliciou um enorme contingente entre os pseudos cristãos, mas que se apresentam como cristãos, até entre as lideranças ministeriais. Estas pessoas sentem-se bem à vontade, fazendo parte de grupos políticos e militantes do ativismo LGBT, homossexualismo, lesbianismo, etc., aborto, ideologia de gênero, politicamente correto, socialismo, comunismo, ainda que esteja mais claro que a luz do sol ao meio-dia de um dia sem nuvens, que o objetivo desta gente é a desconstrução de nossa herança cultural judaico-cristã. A Bíblia está sendo reinterpretada para ser mais inclusiva, contemplando que todas as religiões podem conduzir o homem à salvação e que tudo é válido, pois o homem é senhor do seu destino. É claro que, ao final, a Bíblia e todas as religiões serão proibidas para que um novo Deus se apresente, exigindo a adoração da humanidade inteira.
Mas como pode alguém que tenha o mínimo conhecimento da palavra de Deus associar-se com essas coisas? É claro que amamos as pessoas, amamos a Deus, mas quem ama a Deus odeia o pecado. Não sou idólatra de qualquer autoridade. Não adoro o governo, nem adoro o Estado, adoro somente a Deus. Minha cidadania celestial tem prioridade sobre a cidadania terrena. Porém, como ainda peregrino nesta terra, sou responsável pelas escolhas que fizer. Politicamente, não estou em cima do muro. Sou conservador e de direita. Cada cristão assim deveria se posicionar, jamais apoiar os políticos e os partidos de esquerda. Sabemos que o mundo nos aborrece, mas aliar-se com o mundo por interesses, dar poder político aos inimigos da cruz é demais. Precisamos acordar, nos conscientizar e fazer o que é direito. Mas não é o que estamos vendo em muitos arraiais ditos cristãos. Interessante que para perseguir os cristãos tudo vale, mas quando os cristãos são perseguidos pelos hinduístas, pelos comunistas, pelos islamitas, nada se faz e quando tem protesto é muito pífio. Mas homofobia, transfobia, islamofobia, abuso do poder religioso, só vale para cristãos, viu? E nada se fala sobre a cristofobia, que é o que mais tem crescido no mundo atual. A dialética da ideologia do espírito anticristão quer nos aprisionar. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada concreto em prol dos cristãos martirizados pelo comunismo, pelo islamismo ou por qualquer outra ideologia ou religião que impere por este mundo afora. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus afirmou: seremos odiados de todas as gentes. Não demora muito, Jesus voltará e por 7 anos este mundo sofrerá os horrores da grande tribulação. O que posso orientar aos que quiserem permanecer leais a Cristo? Orem, 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 orem. Pelas vigílias da noite, pela manhã, ao meio-dia, ao entardecer, orem. Adorem ao Senhor. Confesse seus pecados a Deus, obviamente com o coração contrito e arrependido. Seja grato ao Senhor. Mantenha-se em santidade. Alimentem-se substancialmente com a palavra de Deus. Submetam-se à vontade do Senhor. Evangelizem. Façam discípulos para Cristo. Amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Instrua bem a sua família. Adote o lema de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mantenha a verdadeira comunhão com os irmãos de jornada de fé. Não deixem de congregar. Precisamos nos fortalecer para não desfalecer nestes tempos difíceis que estamos atravessando. É só mais um pouquinho de tempo. Jesus em breve. Nos primórdios, a igreja foi perseguida, mas manteve a chama do avivamento e alcançou o mundo de então para Cristo. A partir da Reforma Protestante, diversos avivamentos foram experimentados pela igreja, mas parece que ultimamente estamos tosquenejando, até que veio essa pandemia. Creio que teremos um avivamento ao irmos para o encontro do nosso noivo. Porém,
será em meio a crescentes perseguições. As dores de parto serão mais frequentes e mais agudas e intensas. E então, repentinamente, o arrebatamento da igreja acontecerá. Precisamos estar preparados. Mas a igreja não passará pela tribulação. É verdade. Não passaremos pela grande tribulação, mas sofreremos no princípio de dores e experimentaremos sim as dores de parto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, pastor. É verdade. Mas nosso triunfo absolutamente não nos livrará das renhidas batalhas e das aflições. Mas veja o que a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4:6. Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Tenho-vos dito isto, palavras de Jesus, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34:19. Confirmando os ânimos dos discípulos, os missionários, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Finalmente, Hebreus 12, 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Ele teve seus momentos de triunfo, de glória, de popularidade, mas teve seus momentos de aflição, de angústia, de perseguições e enfrentou a morte e morte de cruz. Mas ele venceu a morte. E ele tem prometido aos seus seguidores que nós também seremos vitoriosos. Irmãos, nestes tempos, vamos orar, 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 orar. Não espere que as coisas voltarão ao normal. O novo normal vai ser bem diferente do normal que conhecemos até vir essa pandemia. As perseguições vão aumentar, mas Jesus está conosco, ele nos garante a vitória. Olhemos para Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Deus os abençoe.